Bom, gente, continuando a matéria, hoje a gente vai ter uma aula sobre a forma de gerar energia agora a partir de um ciclo de potência a gás. Na aula passada, a gente estudou a geração de potência a partir de ciclo a vapor, que era o ciclo Rankine. Aí aqui a gente tem um exemplo de um ciclo Rankine com os métodos de aumento de eficiência que foram discutidos. A gente tem o superaquecimento, o reaquecimento e as parcelas de pré-aquecimento, que é o ciclo regenerativo. Beleza? Então isso aqui mostra o que a gente viu na aula passada sobre o ciclo, que a gente vai receber calor do nosso combustível, transformar esse calor em energia útil para a gente, no caso essa energia elétrica, e rejeitar uma parcela desse calor, porque a gente verificou que é impossível a gente converter 100% desse calor em energia útil. A gente precisa rejeitar essa parcela, e essa rejeição que vai mostrar para a gente a eficiência do nosso ciclo, vai mostrar quanto a gente não está conseguindo converter do calor adicionado em energia útil. Beleza? Então, repassando rapidinho o ciclo aqui, o que acontece no ciclo Rankine? A água vai receber calor, vai se transformar em vapor, vai ser superaquecida, vai se transformar em vapor superaquecido, vai para uma turbina de alta pressão. Depois ela é reaquecida na caldeira, vai para uma turbina de pressão intermediária, ou já pode ir direto para uma turbina de baixa pressão. Nessas turbinas podem haver as extrações, onde eu vou retirar uma parcela desse vapor, e esse vapor que eu retiro serve para pré-aquecer o fluido antes dele retornar à caldeira. No último estágio da turbina, no estágio de pressão mais baixa, o vapor que não foi extraído deixa essa turbina, passa pelo condensador e vai ser bombeado, sendo pré-aquecido pelo vapor extraído nos estágios anteriores da turbina. Assim eu vou precisar consumir menos calor, menos combustível no aquecimento, vou ter uma eficiência maior. E assim eu fecho o ciclo para ter a geração contínua de potência a partir da adição de calor ao vapor d'água. Bom, então esse foi o primeiro ciclo que a gente viu com suas formas de aumento de eficiência. Hoje a gente vai ver um outro ciclo para gerar potência também, porém agora esse ciclo não opera com vapor, esse ciclo é um ciclo a gás. Só que a gente tem que entender o seguinte, a geração de potência vai seguir a mesma regra. O meu ciclo vai estar aqui no meio, ele irá receber calor de uma fonte quente, então vai ter alguma coisa aquecendo continuamente esse meu ciclo, para que eu possa converter uma parcela dessa fonte quente em potência líquida no trabalho útil, no caso seria energia elétrica, e o que eu não conseguir converter, eu terei que rejeitar para uma fonte fria, e aqui também muda de um ciclo para o outro. A gente viu no ciclo anterior que eu tenho uma fonte, vai ter uma queima, né, que vai adicionar calor para o meu ciclo, porém no ciclo Rankine, esse calor era rejeitado para um rio, para um lago. Já no ciclo Brayton, esse calor vai ser rejeitado para a atmosfera. Então, é muito importante eu botar esse ciclo aqui entre aspas também. Por quê? Porque no ciclo Rankine, a água circulava continuamente pelos equipamentos. Então, a água passava pela caldeira, depois pela turbina, condensador, pré-aquecedores, bomba, voltava para a caldeira. No ciclo Brayton, não. É um ciclo entre aspas, por quê? Porque o ar é admitido, se mistura com os gases, com o combustível, gera os produtos de combustão, e esses produtos de combustão são despejados pela chaminé. E o que entra novamente no ciclo é ar, atmosfera. Então é um ciclo entre aspas, porque o que entra no primeiro estágio do ciclo é diferente do que sai no último estágio. E o sentido da conversão energética continua sendo o mesmo. Uma fonte quente vai adicionar calor para o ciclo, ele vai rejeitar calor para uma fonte fria e vai transmitir potência para ser distribuído, que vai representar uma parcela desse calor adicionado. Então, para a gente começar a enxergar o ciclo Brayton, o que ele é? Então a gente vai ter um ciclo que vai consistir em um compressor que vai admitir ar da atmosfera. Esse ar vai ser comprimido, então vai ter sua pressão elevada. Em seguida vai passar por uma câmara de combustão. Nessa câmara de combustão,
ao se misturar com combustível, vai ter uma alta temperatura, então eu vou ter o meu triângulo da combustão completo aqui. Eu vou ter ar, oxigênio, eu vou ter o combustível e, inicialmente, para tocar o ciclo, há uma faísca. Para essa queima se iniciar, a gente tem o calor, porém, depois, em regime permanente, essa queima já ocorre sem o auxílio dessa faísca. E, posteriormente, eu vou ter, então, aqui, nesse meu estado 3, uma mistura de ar com os gases de combustão numa temperatura elevadíssima e com uma pressão muito alta. Quer dizer que eu vou ter muita energia nesse fluido. E o que vai ser feito agora? Eu vou transformar a energia que está presente nesse fluido, no estado 3, em potência líquida. Eu vou transformar uma parcela disso e, posteriormente, ao sair da turbina, esses gases vão ser rejeitados. Então, aqui tem um esquemático do que eu estou falando para vocês. O ciclo Rankine consistia de vários equipamentos separados, tubulações que direcionavam a água de um para o outro. No ciclo Brayton, não. É um ciclo muito compacto. Então, esse trecho que eu estou mostrando aqui nesse diagramazinho à direita está representado nessa caixa aqui na figura. Então, o que a gente vai ter? A gente tem um filtro de admissão de ar aqui, onde o ar vai entrar, vai passar pelo compressor, câmara de combustão e turbina, tudo aqui dentro. Toca-se um gerador elétrico aqui e esses gases de exaustão da turbina vão ser despejados. Então aqui a gente tem a chaminé. O que vai ter aqui no meio, a gente vai falar mais para o final da aula, que a gente ainda pode aproveitar esses gases de exaustão da turbina. Beleza? Então, vamos seguindo em frente. Como eu falei, é um ciclo compacto. Então, se a gente olhar aqui, ó, temos o eixo, que vai estar aqui no meio. Esse eixo vai ser um eixo solidário com o gerador. Então, esse eixo será tocado pela turbina e a turbina vai acionar o compressor para que o ciclo continue funcionando e o excedente vai para o gerador para ser transformado em energia elétrica. Então, tudo é muito compacto aqui no ciclo. Então, eu tenho a admissão, onde o ar vai passar por esse compressor axial, vai ter sua pressão e temperatura elevados, vai para uma câmara de combustão. Na câmara de combustão vai ter a mistura com o combustível, onde ocorrerá a queima. Então daqui eu vou sair com um fluido com muita energia e vou transformar essa energia térmica do fluido na turbina em energia mecânica. Será representado pelo eixo que vai estar girando. E isso será acoplado ao gerador elétrico. Então, esse é o ciclo Brayton. Vamos lá, vamos analisar vantagens e desvantagens desse ciclo. Uma das vantagens é que ele tem a melhor relação peso-potência, até por isso ele é muito utilizado nas aeronaves. O que a gente chama erroneamente de turbina de aeronave é o motor propulsor da aeronave, que é regido pelo ciclo Brayton. Então ele tem uma relação muito boa do seu peso e da potência gerada. Então por isso que ele é utilizado em aeronaves. Ele opera em altas temperaturas de adição de calor. Então se a gente lembrar do que a gente viu na aula passada sobre a eficiência, se eu tiver adição de calor numa temperatura muito alta, isso é positivo, isso aumenta a minha eficiência. Porém, aqui está o grande problema desse ciclo. Ele rejeita calor a uma temperatura muito alta, ou seja, os gases de exaustão da turbina ainda têm uma temperatura muito alta, às vezes por volta de 400, 500 graus Celsius. E por que não se aproveita mais então? Porque ele já chega numa pressão limite dele, não pode mais ser expandido na turbina, então ele acaba perdendo o uso. Então, tudo que a gente vai discutir agora como forma de aumentar a eficiência desse ciclo Brayton vai ter um pouquinho a ver com um aproveitamento melhor da energia desses gases de exaustão. Então, se a gente olhar aqui, nós temos como aumentar a eficiência do ciclo. A gente pode implementar um ciclo regenerativo, que a gente vai conversar sobre o que é, um reaquecimento nesse ciclo, um ciclo que possua interresfriamento, e até esse terceiro item nós estaremos trabalhando apenas com o ciclo Brayton. E uma outra possibilidade muito utilizada é a aplicação do ciclo combinado. E a gente vai ver mais para frente que a gente vai poder utilizar então vantagens de um ciclo Brayton e
a sua desvantagem será acoplada a um ciclo Rankine. Para tocá-lo também a gente tem uma geração de energia elétrica mais eficiente. Então, vamos começar aqui. Como que eu vou conseguir aumentar a eficiência energética do meu ciclo Brayton? Bom, como eu falei com vocês, aqui na exaustão da turbina, os gases vão ter uma alta temperatura. Então, eu vou ter uma rejeição de calor muito grande. Isso não vai ser positivo para a minha eficiência. Vamos lembrar aqui que a gente viu na aula passada que a eficiência do meu ciclo ela pode ser dada pelo 1 menos calor rejeitado sobre calor adicionado. Então, se o meu calor rejeitado está sendo muito grande, eu estou abaixando a eficiência do meu ciclo. Ok? Então, o que pode ser feito para aproveitar melhor a energia desses gases de exaustão da turbina? Então, a primeira forma que a gente vai ver aqui de aumentar a eficiência do meu ciclo e de aproveitar essa energia vai ser a partir de um ciclo regenerativo. E o que vai acontecer aqui então? Eu vou ter um regenerador que vai fazer o quê? Ele vai pegar os gases de exaustão da turbina, em vez de despejá-los para a atmosfera, antes disso vai ser utilizado para pré-aquecer o ar que vai sair do compressor. Então, esse ar que vai sair do compressor vai receber calor dos gases de exaustão da turbina antes de entrar na câmara de combustão. E qual é a consequência disso? Primeiro, aqui em 6, então, que é a parte que eu vou rejeitar para a atmosfera, esses gases vão estar numa temperatura menor. Então, se eles estiverem numa temperatura menor, eu vou estar reduzindo o calor que eu vou estar rejeitando aqui. E, além disso, eu vou estar também diminuindo o calor que vai ser adicionado aqui na câmara de combustão. Eu vou ter economia de combustível aqui, então eu vou precisar gastar menos combustível para aquecer até chegar no estado 3 que eu tenho fixo para a entrada da minha turbina. Então, resumindo aqui, vantagens do ciclo regenerativo. De eu adicionar um regenerador no meu ciclo é porque eu vou economizar combustível, vou precisar adicionar menos calor e vou rejeitar menos calor para a atmosfera. Dessa forma, eu vou aumentar a eficiência do meu ciclo. Bom, uma outra forma de aumentar a eficiência do ciclo, que a gente vai ver aqui, é o reaquecimento. Bom, o que acontece? O ciclo está aqui. Vamos analisar até o primeiro estágio da turbina. O ar vai ser admitido no compressor e vai ter a adição de calor aqui na mistura do ar com o combustível para o fluido entrar na turbina. Bom, devido ao limite metalúrgico, a gente não pode atingir temperaturas muito elevadas na nossa reação de combustão. Então, o que é feito? É adicionado ar em excesso. Quando a gente estiver falando de combustão, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nisso, mas isso é uma forma da gente modular a temperatura dos nossos gases de exaustão. Então, quanto maior for o excesso de ar na nossa reação, menor vai ser essa temperatura. Então, o que é feito? Adiciona-se excesso de ar, às vezes na ordem de 10 vezes mais, 15 vezes mais ar do que o necessário. Para quê? Para que a temperatura esteja num patamar adequado de acordo com o meu material. Além disso, se o que estiver entrando no compressor for ar, não for apenas oxigênio, que é o que acontece, corre o risco de formar NOx. NOx, o que é isso? Então, são os óxidos nitrosos que são extremamente poluentes, porque no ar existe nitrogênio. Então, se essa temperatura de queima ficar muito alta, a gente começa a formar esses óxidos nitrosos. Então, por isso, adiciona-se excesso de ar. Aí vamos lá, então. Tendo esse excesso de ar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reação de combustão, aonde, nesse ponto 3, devido ao excesso de ar, eu ainda vou ter oxigênio. E o oxigênio é essencial para que ocorra a queima. Então, eu posso fazer a expansão parcial, ao invés de expandir até a pressão final, eu posso expandir parcialmente esses gases de combustão. E na saída da turbina, esse ponto A ainda vai ter bastante oxigênio.
então eu posso fazer uma segunda combustão. Então eu posso fazer uma pós-queima aqui com mais combustível, então eu vou queimar de novo, vou gerar mais energia na turbina do segundo estágio. Então, desse jeito, eu vou ter duas parcelas de geração de energia, eu vou ter uma maior potência líquida a ser gerada. Dessa forma, a minha eficiência vai aumentar. Porém, não tem como a gente garantir isso. Por quê? Porque o calor adicionado também vai aumentar. Então, dessa forma, não é garantido que se eu fizer o reaquecimento, eu vou aumentar a eficiência do meu ciclo. Porém, a gente pode enxergar que a exaustão da turbina vai ocorrer numa temperatura mais alta. Então, se essa exaustão vai ocorrer numa temperatura mais alta, eu tenho maior potencial para fazer o quê? Para pegar esse gás e pré-aquecê-lo, pré-aquecer o ar antes que ele entre na primeira câmara de combustão. Então, eu vou sim, com o reaquecimento eu estou aumentando a potência líquida, porém estou aumentando o calor adicionado. Só que eu posso ter um maior potencial para pré-aquecer o fluido antes da primeira câmara de combustão. Dessa forma eu vou economizar calor. Então, a utilização conjunta do reaquecimento com o ciclo regenerativo vai gerar um aumento significativo da eficiência do ciclo. Bom, uma terceira forma aqui para aumentar a eficiência do ciclo é através do interresfriamento. O interresfriamento vai consistir em quê? Bom, como já diz o nome, eu vou ter um resfriamento intermediário durante o meu processo de compressão. Então, o meu compressor ele pode ter mais do que um estágio. Eu posso comprimir o ar até um estágio intermediário, tem uma pressão intermediária, retiro o ar daqui, esse ar provavelmente vai estar mais quente, provavelmente não, certamente ele vai estar mais quente que o ambiente, então simplesmente de eu passar esse ar aqui, tendo contato com o ambiente, ele já vai trocar calor, vai ser resfriado, e eu retorno o ar para um segundo estágio de compressão. Então, dessa forma, eu vou estar economizando energia. O interresfriamento, o intercooler, ele é muito usado para isso, para eu comprimir dois patamares de pressão, só que eu faço uma extração intermediária. Então, eu não vou comprimir de 1 até 4 direto, eu comprimo de 1 até 2, faço o resfriamento intermediário e depois eu comprimo de 3 até 4. Dessa forma, o consumo energético do compressor vai ser menor. Se o consumo energético do compressor é menor, quer dizer que a energia gerada pela turbina vai poder ser direcionada em maior quantidade para o gerador elétrico. Então, minha potência líquida vai ser maior porque o consumo energético vai ser menor. Dessa forma, se a potência líquida aumenta, a minha eficiência aumenta. Porém, novamente, a gente tem que analisar o seguinte. O ar, agora, quando ele deixar o compressor, ele vai estar com uma temperatura inferior a que ele deixaria se eu estivesse comprimindo de 1 até 4 sem o resfriamento, se o meu estado 2 já fosse aqui, se eu não tivesse esse resfriamento intermediário. Então, o ar, nesse caso do interresfriamento, vai deixar o compressor com uma temperatura menor. E se eu já tiver com a temperatura que eu quero chegar antes de entrar na turbina fixa, então eu vou estar mais distante dessa temperatura que eu quero chegar, logo eu vou ter que adicionar mais calor para que eu atinja o estado que eu gostaria antes de entrar na turbina. Porém, novamente, a regeneração vai entrar aqui para nos ajudar. Como essa temperatura vai ser menor, eu vou ter um gradiente de temperatura maior com relação à temperatura de exaustão da turbina. Então, eu vou ter um maior potencial para regeneração. Dessa forma, utilizar de forma simultânea o ciclo com interresfriamento e regeneração também é muito positivo. Bom, então, o que pode ser feito é juntar tudo que foi apresentado até o momento. A gente pode ter, então, um ciclo Brayton que vai ser regenerativo, com reaquecimento e interresfriamento. Então, se a gente olhar bem aqui, o
que vai estar acontecendo? No compressor, eu vou ter um interresfriamento e, ao deixar o compressor, o ar vai trocar calor com quem? Com os gases de exaustão que vão estar saindo lá do último estágio da turbina. Então, esse ar que estava frio vai ser pré-aquecido antes de entrar na câmara de combustão. Então, aqui eu vou consumir menos calor para levar o fluido até a temperatura que eu gostaria. E como eu faço esse processo com excesso de ar, eu vou ter oxigênio aqui ainda, de sobra, para fazer uma pós-queima para gerar mais energia no meu segundo estágio da turbina. E ao deixar o segundo estágio, esses gases de exaustão vão pré-aquecer o ar antes de entrar na câmara de combustão e depois serão despejados para a atmosfera. Lógico, com o devido tratamento. Então, se a gente resumir aqui, o que vai estar acontecendo? A potência consumida pelo compressor vai ser reduzida devido ao interresfriamento. A potência gerada pelas turbinas será mais alta devido ao reaquecimento. Dessa forma, a potência líquida desse ciclo vai ser maior. Além disso, o calor rejeitado aqui vai ser menor. Por quê? Porque os gases de exaustão vão ser rejeitados a uma temperatura inferior e o calor adicionado no ciclo, que vai estar na câmara de combustão, vai ser menor, porque eu já vou pré-aquecer o fluido. Então, esse efeito sinergético junta para fazer o aumento da eficiência do ciclo Brayton. Bom, então isso aqui mostra, lógico, eu falando de forma superficial, não estou entrando nos cálculos sobre o aumento de eficiência ainda, a gente vai fazer isso mais para frente, então estou apenas apresentando formas de se aumentar a eficiência energética do ciclo Brayton. Bom, para fechar, a última forma que a gente vai verificar aqui é a seguinte, é o ciclo combinado. O que é isso? Bom, lá atrás eu falei que uma das desvantagens do ciclo Brayton é que a exaustão dos seus gases ocorre numa temperatura muito alta. E a gente viu algumas formas de fazer esse aproveitamento, e uma outra forma muito eficiente é aplicar isso a um ciclo combinado. E o que vai ser isso? A gente vai ter uma adição de calor, que vai ter um combustível aqui na câmara de combustão do ciclo Brayton para fazer a adição de calor, e o ciclo vai ocorrer como a gente já mostrou e vai gerar energia elétrica. Porém, agora na rejeição de calor, esse calor rejeitado vai passar por uma caldeira de recuperação de vapor, onde vai fazer com que a água que vai entrar nessa caldeira seja aquecida pelos gases de exaustão da turbina a gás. Então, eu vou ter uma turbina a gás aqui, seus gases de exaustão vão gerar o vapor para esse vapor passar para uma turbina a vapor. Então, eu vou ter uma adição de calor e eu vou gerar energia por duas turbinas diferentes, uma turbina a gás e uma turbina a vapor. Vamos abrir isso aqui um pouquinho para a gente entender, primeiro olhando esse esquemático aqui do lado esquerdo. A gente vai ter aqui a entrada do ar, então esse ar vai ser filtrado aqui, né? E vai passar pelo ciclo Brayton. O ciclo Brayton, que a gente acabou de falar, está aqui. Então tem o combustível, nesse caso aqui é o gás natural, mas aí a gente vai falar mais para frente também de como a gente pode obter um biogás para isso. Então aqui eu vou ter a mistura do combustível com ar na câmara de combustão. A turbina vai gerar energia mecânica, essa energia mecânica, que é o trabalho de eixo, vai tocar o gerador, e o gerador que está aqui vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Bom, como falei, os gases de exaustão ainda têm uma temperatura muito alta. Então, o que pode ser feito? Esses gases de exaustão vão passar por uma caldeira de recuperação, onde vão gerar vapor. Esse vapor vai passar por uma turbina a vapor, vai acionar o gerador elétrico e também vai gerar energia elétrica. Como eu falei na aula passada, no ciclo a vapor, a gente precisa então resfriar essa água que sai, esse vapor que sai da turbina, passa por um condensador. Nesse condensador, ele vai trocar calor com a água na torre de resfriamento. A água da torre de resfriamento vem fria para o condensador e volta quente, sem se misturar, lógico, diretamente com o vapor que sai da turbina. Eles apenas trocam calor e esse calor, depois retirado, é despejado para um rio, para um lago, e no condensador eu saio com a água líquida
para devolvê-la à caldeira, gerar vapor e eu tocar um ciclo a vapor. Então a gente tem aqui uma única adição de calor no meu ciclo a gás e eu vou gerar potência elétrica a partir do ciclo a gás e do ciclo Rankine. Então aqui a gente tem uma planta, para explicar isso um pouquinho, tem aqui então os filtros de ar, tem 2 ciclos Brayton aqui, onde eu vou ter então o compressor, câmara de combustão e turbina. Então aqui no final a gente tem a exaustão para essas caldeiras de recuperação. Aqui então eu vou ter a água passando para ser evaporada, ela vai para uma turbina a vapor. Nessa turbina a vapor ela vai gerar energia também, e eu vou ter aqui a geração de energia elétrica a partir do vapor e a partir da turbina a gás. Aqui atrás a gente pode ver, né, temos as torres de resfriamento para o ciclo a vapor. Bom, para fechar então, isso aqui é um esquemático, agora simplificando, modelando, né, para a gente poder fazer os cálculos. A gente vai ter então o nosso ciclo combinado, que vai consistir em uma única adição de calor aqui na câmara de combustão, e na exaustão da turbina eu vou fazer com que esses gases de exaustão troquem calor numa caldeira de recuperação com o vapor do ciclo, a água do ciclo a vapor, para transformá-la, né, em vapor, para tocar um ciclo Rankine. Então olha que interessante, agora eu representei na aula passada para vocês o diagrama TS, aqui eu estou fazendo uma representação também para mostrar o quê? Um ciclo a gás recebendo calor, e o rejeito térmico desse ciclo a gás vai ser a adição de calor do ciclo a vapor. Então, tenho a adição de calor aqui no ciclo e eu tenho a rejeição de calor no ciclo a vapor. Então, um ciclo vai ser o insumo do outro. Então, olha que interessante, a eficiência é calculada como? Pela potência líquida dividido pelo calor. Só que agora eu tenho apenas uma entrada de calor e eu tenho 2 saídas de trabalho, 2 saídas de potência para transformar em energia elétrica. Então isso gera uma eficiência muito alta para os nossos ciclos. Beleza? Bom, então isso aqui foi uma explicação sucinta sobre o ciclo Brayton, formas de aumentar a sua eficiência, e a gente discutiu brevemente também a possibilidade de se combinar o ciclo Brayton com o ciclo que a gente viu na aula passada, que é o ciclo Rankine. Então, na próxima aula, que eu vou disponibilizar aqui para você, a gente vai começar a entrar mais profundamente um pouquinho nessa adição de calor. Como é que ela ocorre? A gente tem um combustível que vai precisar ser queimado para gerar o calor para tocar o ciclo. E essa queima ocorre no processo de combustão. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso. Então, hoje vai ser isso. Até a próxima aula.